A minha vida tão vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão fraco
Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz. Amor verdadeiro, encontrei em ti, Jesus, que foi demonstrado ali na cruz. Amor lindo e puro, amor tão sincero, que não se mede, nem se pode comparar. Amor incomparável que fez meu Jesus morrer inocente naquela cruz. Amor que é mais forte que a própria morte, que me salvou. Agradecer esse tão grande amor e como expressar por palavras, Senhor, teu sacrifício. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Eis o
A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao programa produzido pela Igreja Cristã Maranata, o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Este encontro semanal que nós temos, nesta produção que é feita com todo carinho para você e para toda a sua família. Quando o ser humano tem uma experiência real de salvação em Cristo Jesus, ele passa a viver um processo onde a sua vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E esta experiência é de um processo dinâmico, contínuo, que se renova dia a dia em sua vida. O que eu estou dizendo é que a experiência do encontro com o Senhor Jesus, de sentir pela primeira vez a sua presença, de ouvir a sua voz, de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, é apenas o começo de uma vida onde cada vez mais alcançamos experiências mais e mais profundas com o Espírito Santo de Deus. Hoje, no quadro Lições do Manaim, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza vão abordar esse assunto, falando sobre o batismo com o Espírito Santo e também sobre os dons espirituais. No quadro Organização e Método, a professora Mônica Médici vai dar continuidade ao tema da edição anterior, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. No quadro Perfeito Louvor, vamos relembrar o louvor no Expresso Viajamos. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Fátima Malavasi, dentro do tema A Família, vai falar sobre a família no tempo do breve. Mas agora você vai conhecer a história do pastor Edward Dodge. O pastor Dodge foi o segundo presidente da Igreja Cristã Maranata e você vai conhecer a história de vida e de ministério deste pastor. Assista agora a esse documentário e, na sequência, você fica com o quadro Lições do Manaim. O pastor Edward Heming Dodge foi um verdadeiro servo de Deus, sempre fiel na realização da obra do Espírito Santo, segundo presidente da Igreja Cristã Maranata, deixando um testemunho poderoso nos corações daqueles que o conheceram como um discípulo manso e humilde de coração. Dodge nasceu em um lar evangélico, na cidade de São Paulo, em 25 de abril de 1919.
Seu pai, George Saville Dodge, nasceu na Jamaica, possessão inglesa, e sua mãe, Edith Gladys Hemming Dodge, na Inglaterra. George Dodge imigrou para o Brasil para chefiar o corpo de engenheiros da empresa responsável pela urbanização de São Paulo, inclusive do bairro Morumbi. O lar da família Dodge estava sempre aberto aos missionários que passavam por São Paulo. Sua hospitalidade foi citada no livro Aventura Missionária no Brasil, como um verdadeiro oásis espiritual. Os encontros de Edward Dodge com missionários que foram hóspedes em sua casa contribuíram para que ele despertasse para uma vida de dedicação a Deus. Na companhia de sua mãe, aos 5 anos de idade, Dodge entregou seu coração ao Senhor Jesus. Aos 13 foi batizado pelo pai, que tinha sido consagrado como pastor. E ao chegar o momento de ingressar na Marinha Inglesa, tomou a decisão de se tornar um pastor missionário. Em 1950, Edward se casou com Sara Vitalino Gueiros e em 1951 retornou para Nápoles, retomando seu trabalho no Seminário e Instituto Bíblico. Um ano depois, novamente em São Paulo, assumiu o pastorado da Igreja Cristã Evangélica. Entre 1961 e 1965, dirigiu o Departamento de Missões das Igrejas Cristãs e Congregacionais do Brasil e Portugal. Neste mesmo ano, o casal deu início a uma igreja no Leblon. Sara fundou a escola Sarah Kellen, localizada na favela, alfabetizando 220 alunos. O pastor Dodge foi batizado com o Espírito Santo, momento em que ele descreve como de grande alegria e profunda paz. Como resultado dessa experiência, o pastor Dodge transbordava de felicidade e glorificava a Deus. Foi então recebido na Igreja Cristã Maranata, iniciando a primeira congregação no Rio de Janeiro, em 1968, e nos 10 anos seguintes muitas outras congregações. Em 1978, no Espírito Santo, local de sua nova residência, assumiu o cargo de secretário-geral do presbitério. Pastoreou diversas igrejas no estado capixaba e realizou um notável trabalho com as crianças, reconhecido no Brasil e no exterior. Em 1986, o pastor Edward Dodge foi escolhido para servir ao Senhor como presidente da Igreja Cristã Maranata, cargo que ocupou até o seu falecimento, em 6 de julho de 2007. A nobreza do pastor Dodge foi destacada pelo pastor Gedeuti Gueiros ao proferir uma palavra em seu culto de sepultamento, ocorrido no dia 7 de julho de 2007. O pastor Dodge cumpriu sua missão, altivo em humildade, silencioso nos atos, gênio em fé e esperança, soberbo em sabedoria. Construiu sempre sem nada destruir. Como mestre, exemplo no saber, em tudo que fez e viveu, cuja origem introspectiva, resultado de um ninho de amor tão difícil de ser concebido. Assim vão passando os grandes, que relembram o perfil de homens da mesma estirpe e nobreza, difícil de ser imitada, forjado pelo mesmo Espírito, que manteve uma linha traçada pelo Espírito Santo, sem deixar curvas e interrupções, caminhando sempre. Deus não tem prazer na morte do ímpio, seja quem for, em qualquer raça, qualquer lugar, e quão grande for o seu pecado. E Deus deu o seu Filho para ser salvador do pior dos pecadores. E ele pagou o preço máximo, deu a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou e será rei. Algo novo aconteceu.
Este é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Pai do Senhor, pastor Daniel. O quadro Lições do Manaim apresenta estudos doutrinários da Bíblia de forma sequencial. Todo o seu conteúdo é preparado com base nos seminários e escolas bíblicas dominicais da Igreja Cristã Maranata. Temos recebido diversos comentários e testemunhos sobre o programa. E você também pode participar. Está vendo este QR Code na tela do seu aparelho? Para interagir com o programa, abra a câmera do seu celular e foque no QR Code. Você será direcionado para o número do WhatsApp, através do qual poderá nos enviar uma mensagem. Citaremos algumas mensagens recebidas na última semana, Sérgio. Uma delas veio de Fortaleza, Ceará, enviada por Moacir Belchior Neto, que disse: o programa é uma porta aberta de conhecimento da palavra de Deus, de uma forma que todos podem alcançar o entendimento do projeto eterno. Claudimar Prado, do Nascimento Santos, de Niterói, Rio de Janeiro, escreveu: o programa já faz parte da minha vida, de meu esposo e filho. Aguardamos sempre com muita alegria o momento de assistir e participar, atentos a cada assunto, o que tem trazido bênçãos para o meu lar. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. E no programa de hoje falaremos sobre batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, mostrando na Bíblia alguns aspectos dessas operações gloriosas que o Senhor Jesus deixou, tanto o batismo com o Espírito Santo como os dons espirituais, Jesus deixou como bênçãos para a sua igreja. Mas é importante, antes de tratarmos de batismo com o Espírito Santo, explicarmos sobre o batismo nas águas, para que não haja nenhuma dúvida do que cada um deles significa. Até porque são dois atos essenciais: o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, mas não podem ser confundidos. A Bíblia informa que a instituição do batismo nas águas se deu na região da Judéia, no deserto, através de um profeta por nome João Batista. Que já estamos aqui com um mapa que vai se aproximar dessa região, aqui a província da Judéia, e aqui acima, Daniel, o Rio Jordão. Que deságua, né, no Mar Morto. Aí algumas imagens aéreas do percurso do Rio Jordão. Ao fundo está o Mar Morto. Aqui são dias atuais. Aqui embaixo nós já vemos o Rio Jordão, e foi exatamente em algum trecho desse rio. É um rio estreito, né, Sérgio? Bem estreito, onde João Batista começou a pregar o batismo nas águas e a batizar pessoas que iam até ele. Imagens muito bonitas. Agora, a pregação de João Batista foi um apelo, um clamor para que as pessoas confessassem os seus pecados. Por isso, por esta razão, o batismo nas águas foi estabelecido para arrependimento e perdão de pecados, como está aqui no texto, no Evangelho de Lucas, que descreve que João Batista percorria essa terra pregando o batismo de arrependimento. Muitas pessoas aceitaram o apelo e foram até João Batista, sendo batizadas por ele no Rio Jordão. Ou seja, o batismo nas águas é essencial para que se cumpra na vida do homem, do crente, aquele que quer a bênção de Deus,
para que se cumpra nele a justiça de Deus. Próprio Senhor Jesus, mesmo sendo um homem sem pecado, foi batizado nas águas por João Batista. Que está aqui em Mateus 3,16, sendo Jesus batizado. Agora, quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele deve, é bíblico, ele deve ser batizado nas águas para testemunhar publicamente o seu arrependimento e a fé em Jesus. Aliás, temos um comentário sobre isto que veio de Joinville, Santa Catarina, enviado por Marta Renin Piquícios, que assim disse: o batismo nas águas é um testemunho de conversão dado ao mundo, mas é preciso continuar no processo de santificação. Quer dizer, a caminhada do crente não para no batismo nas águas. Exatamente. O processo de santificação tem uma sequência. Amém. Mesmo aquele que nasce numa família de crentes, na sua juventude, deverá ter a experiência do batismo nas águas. É verdade, que é um ato, o batismo nas águas, realizado pelo pastor da igreja, ao momento, oportuno. Como ocorreu, nós podemos citar o exemplo lá no livro de Atos, Daniel, Atos 8, em que Filipe era um apóstolo, poderíamos dizer um pastor, que teve um encontro com um homem, era um eunuco, que conheceu sobre Jesus e quis ser batizado nas águas. Já, queridos, o batismo com o Espírito Santo não é feito pelo pastor da igreja ou qualquer outra pessoa. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Como escreveu a adolescente, Sérgio, Marina Caldas de Andrade, de Brasília, Distrito Federal. Amém. Ela escreveu: o pastor é quem batiza nas águas para arrependimento dos nossos pecados. Já o Senhor Jesus nos batiza com o Espírito Santo, pois somente Ele tem esse poder. Eu até acredito que essa adolescente ainda não tenha descido às águas, ainda não chegou à sua juventude, mas já conhece a doutrina. Mas já pode ser sido batizada com o Espírito Santo. É muito possível que sim. E a palavra ela já conhece, já crê na palavra, na doutrina Amém. que tem sido transmitida. João Batista, voltando aqui ao que nós comentamos, ele já tinha até profetizado, dizendo que ele, João Batista, estava batizando nas águas para o arrependimento. Mas ele disse que o Senhor Jesus viria depois para batizar com quê? Com Espírito Santo e com fogo. O batismo com Espírito Santo, portanto, observem, é um ato do Senhor Jesus na vida daquele que a ele se converteu e que aceitou a salvação do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus anunciou que os seus discípulos, ou seja, os crentes em Jesus, receberiam a virtude do Espírito Santo com qual propósito? Para serem testemunhas do Evangelho da salvação em todos os cantos, como está aqui no livro de Atos. Recebereis a virtude do Espírito Santo para quê? Ser-me-eis testemunhas. Bastava que eles estivessem em obediência e juntos, aguardando a promessa do Pai. Que promessa era esta? O batismo com o Espírito Santo. Que no caso daqueles discípulos, aconteceu pouco depois da menção, da referência, da promessa que o Senhor Jesus havia feito. Logo depois veio o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, juntos, como o Senhor havia orientado, e de repente eles foram
batizados com o Espírito Santo. E a Bíblia relata lá em Atos que quando, ou a partir do momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo, já começaram, ou seja, a igreja, aquela igreja inicial, já passou a viver também a experiência com os dons espirituais. Podemos concluir então que o batismo com o Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa na vida do crente em Jesus. Para quê? Para que ele possa testemunhar da salvação. E não testemunhar de qualquer forma, né, Daniel? Mas cheio do poder, da virtude do Espírito Santo. Nós vimos que os primeiros discípulos batizados com o Espírito Santo começaram, mencionamos isso há pouco, começaram já a viver a experiência dos dons espirituais. Citamos isso aqui no livro de Atos, mas essa não é a passagem bíblica mencionada, não é a única que fala da experiência do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, que na verdade é um dos efeitos do batismo com o Espírito Santo, é a experiência, a manifestação desse Espírito de Deus através dos dons espirituais. Um outro exemplo bíblico se deu na cidade de Éfeso, numa viagem do apóstolo Paulo, quando os crentes daquela cidade disseram que haviam sido batizados somente nas águas. Foi quando, diante daquela informação, houve um momento de oração. Paulo, aqueles irmãos lá de Éfeso, começaram a orar, a buscar ao Senhor, e aí eles receberam o batismo com o Espírito Santo e dali por diante os dons espirituais se fizeram presentes na igreja na cidade de Éfeso. Ao escrever a primeira carta à igreja na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo enfatiza que os dons espirituais não poderiam ser ignorados, como está em 1 Coríntios 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, isso é, que ignoreis. Os dons espirituais, portanto, não podiam e não podem, porque Jesus não mudou, a palavra não mudou. O Espírito Santo não mudou. É o mesmo Deus, é o mesmo projeto de salvação. Então, os dons espirituais não podem ser desconhecidos e não podemos deixar de vivê-los, já que a manifestação do Espírito Santo através dos dons espirituais, isso é muito importante, é uma forma que Deus usa para governar, dirigir, conduzir a sua igreja, o seu povo. O profeta Joel profetizou a respeito do derramamento do Espírito Santo, e esse derramamento do Espírito Santo viria acompanhado dos dons espirituais. Que está aqui no texto, há de ser que depois quando? Depois do derramamento do Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e aqui ele cita, Daniel, algumas manifestações dos dons espirituais, como a profecia, sonhos e visões, que tudo isso está aqui muito claro no texto e a igreja está vivendo essa experiência. Vamos falar de forma específica do dom de profecia. A profecia, no contexto bíblico, é uma manifestação de Deus que antecipa um fato que está por ocorrer. Vemos, entre incontáveis exemplos na Bíblia, que Deus, através de uma profecia, falou a Abraão que ele, Abraão, daria origem a uma grande nação que foi Israel. E nesta profecia está aqui. Deus falou que aconteceria. Abraão, far-te-ei uma grande nação.
há que nesta profecia tanto uma orientação, sai da tua terra, sai da tua parentela, como a promessa de Deus. Então, a profecia mostrou o projeto de Deus na vida de um homem, de uma família e de um povo. E um detalhe, Sérgio. Se fosse eu, escolheria um casal de jovens para formar uma grande nação. Mas Deus escolheu um casal de idosos para mostrar que, para cumprir a promessa dele, ele não depende de nada do homem. O homem só precisa obedecer. Vimos então neste texto de Gênesis que nesta profecia estabelecida por Deus, houve as promessas da parte do Senhor, houve a orientação do que Abraão deveria fazer, e a partir do momento em que ele atendeu, Deus o abençoou a ele, a família e a toda uma nação. Já no Novo Testamento, a profecia foi estabelecida por Deus, preste atenção, como um dom espiritual para trazer à igreja edificação, exortação e consolação. E o que nós vemos na prática, nos nossos dias, você mencionou agora, edificação, exortação, consolação, o que nós vemos, por exemplo, nos cultos, é Deus se manifestando por profecias, o que se dá na comunhão com a igreja e com o Espírito Santo. A comunhão do corpo. Amém. Já que você citou, Sérgio, o culto, a Bíblia fala exatamente sobre a operação do Espírito Santo no meio da igreja, quando ela se reúne, inclusive, pelos dons espirituais. E chama a atenção que o texto bíblico, aqui em 1 Coríntios 14, 26, começa com uma pergunta. Exatamente. Que fareis, pois, irmãos, quando vocês se ajuntam, quando vocês estão cultuando ao Senhor? Exatamente, é o culto, é a reunião para cultuar o Senhor. E a resposta já vem no próprio texto, não é isso, Daniel? Exatamente. Ao responder, Paulo inclui a doutrina que é transmitida pela palavra de Deus, a Bíblia. E também inclui, Sérgio, os dons espirituais. E na continuidade desse texto, mas agora indo para o versículo 39, é mencionada expressamente a importância do dom espiritual de profecia. E Paulo, que foi aquele que Deus usou para escrever essa carta, faz um alerta. Procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. É oportuna, neste aspecto, a mensagem de Cibele Cristina, de São Paulo, capital. Ela escreveu: a doutrina bíblica mostra que o dom de profecia se iniciou com Pentecostes e só findará com o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. O dom de profecia tem se manifestado continuamente no meio da igreja. E Deus faz como? Deus se manifesta usando o homem, o crente em Jesus, que está naturalmente em comunhão com o corpo, com a igreja, em comunhão com o Espírito Santo. Em santificação. Amém. A profecia consola aquele que está triste, traz ânimo ao aflito e edifica os nossos corações. E além de edificar e consolar, a profecia, você falou há pouco, que exorta, ou seja, a profecia aponta o erro e exorta o homem. Nós vemos aqui, Daniel, lá em Provérbios, que não havendo profecia, o povo se corrompe. A salvação, amados, é profética. A vinda do Senhor Jesus é profética. Vivemos, porém, tempos
em que a iniquidade e o pecado têm se multiplicado, visando confundir e deixar despreparados os crentes. É exatamente neste momento que a profecia, abundante no meio da igreja fiel, tem sustentado e preparado um povo para a volta de Jesus, para o arrebatamento da igreja. Amém. Portanto, queridos, essa é a nossa esperança. Maranata, o Senhor Jesus vem. Glórias ao nome do Senhor. Lembrando que a nossa escola bíblica dominical acontece todos os domingos pelo canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. O programa Anunciando o Evangelho continuará com outros quadros e você está convidado a permanecer participando, aprendendo aquilo que são mensagens, ensinos da parte de Deus. No próximo programa, abordaremos sobre as maneiras de buscar os dons espirituais e ser cheio do Espírito Santo. A partir dos textos de 1 Coríntios 14:39 e Lucas 3:16. Preste atenção. 1 Coríntios 14:39 e Lucas 3:16. E gostaríamos muito de receber o seu comentário sobre o assunto. E é simples participar. Está aqui agora um QR Code. Pegue o seu celular, aproxime a câmera dele do QR Code. Você já vai ser levado a um número de WhatsApp recebendo a mensagem com esses textos, com esse tema, para que você possa orar, buscar ao Senhor e enviar o seu comentário. Participe. É muito importante para nós a sua colaboração, o envio do seu testemunho, daquilo que o Espírito Santo vai te mostrar através da leitura desses textos. Convido a todos a participarmos de um louvor, de glorificação, de adoração a Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Vem, Senhor, visita tua vinha que plantaste em nossas vidas com tua destra. Vem, Senhor, visita tua vinha que compraste com teu precioso sangue. Vem, visita-me, oh vem, purifica-me, sonda o meu coração e dá-me o teu santo perdão e faz-me repousar em ti, Senhor. Quero ser, Senhor, teu céu amado, pois confio em teu poder, ó meu Jesus. Poder que para mim é infinito e é dado a todo aquele que em ti crê. Vem,
Louvado seja o nome do Senhor. Nós, quando fazemos parte da vinha, ou seja, da Igreja de Jesus, nós somos visitados por Ele todos os dias. Isso é uma bênção. E a última edição do quadro Organização e Método, nessa edição a professora Mônica Médici iniciou uma abordagem muito interessante. Ela apresentou a primeira parte do assunto Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. Hoje ela vai dar continuidade a este tema com a apresentação da segunda parte. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste mês, estamos tratando de um processo interrelacionado, a aprendizagem e o desenvolvimento. Vimos que para que ocorra o desenvolvimento, é necessário que ocorra primeiro a aprendizagem. Assim, uma questão nos orienta. Como podemos contribuir com a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças na primeira infância? O desenvolvimento se diferencia de acordo com os períodos do ciclo de vida e possuem características específicas. São eles: a fase intrauterina, primeira infância, segunda infância e adolescência. A fase intrauterina, que ocorre da concepção ao nascimento e os 2 primeiros anos de vida, é a base de todo o desenvolvimento. Tudo o que acontece nesse período tem repercussão para o resto da vida e, por isso, são fundamentais para a existência. É o momento em que inicia o desenvolvimento do sistema nervoso central. Ainda com 18 dias de gestação, as células nervosas já começam a se desenvolver e na 30ª semana o cérebro já está funcionando e, na maioria dos casos, continua se desenvolvendo de forma progressiva. Claro que a genética tem um impacto na vida, no entanto, nosso potencial não é determinado apenas pelos genes que recebemos dos nossos pais. Os estímulos, desde a primeira infância, também representam uma importante potencialidade. Quais os principais cuidados que devemos ter pensando no impacto que este período causa no desenvolvimento dos bebês? Realizar acompanhamento médico com pré-natal, conhecendo as demandas do seu momento e do bebê. Atentar para a alimentação da gestante, pois o bebê se alimenta do que a mãe come, o que determinará as preferências alimentares da criança. Preservar um ambiente amoroso e sem estresse durante a gestação. Interagir com o bebê, buscar maior relacionamento com ele, conversando, cantando e orando com o feto. Após o nascimento, inicia a primeira infância, que vai do nascimento aos 3 anos de idade. E quais os principais cuidados neste período? Realizar acompanhamento médico pediátrico para cuidar do desenvolvimento global da criança à medida que ele cresce. Atentar para a amamentação, dando preferência ao leite materno, que dá substâncias especiais ao cérebro, que nessa etapa se desenvolve numa velocidade muito intensa. Porém, se isso não for possível, procure orientação pediátrica, pois existem outros leites que o substituem. Enquanto amamenta, converse com ele, cante louvores, ore e vá aos poucos estabelecendo uma rotina diária. Estabeleça interação afetiva com o bebê. Além do parto, da gravidez cuidadosa e do aleitamento materno, entra em jogo o carinho, a atenção e a participação na vida do bebê. Por isso, quando o bebê chorar, pegue-o no colo e atende às suas necessidades. Brinque com o bebê, pois o brincar tem um papel importante, estrutura o funcionamento psíquico da criança. Nesse período, a brincadeira deve acontecer com objetos concretos disponíveis pelo ambiente. Por isso, ofereça brinquedos e objetos para que a criança possa manipulá-los e faça mediações qualificadas. Enquanto brinca, estimule seus movimentos motores e sensoriais, oportunizando diferentes movimentos e o contato com diferentes texturas. Enquanto brinca, também estimule a linguagem, estabelecendo relações de comunicação. Nesse período, a criança começa a fazer o reconhecimento das coisas, dos espaços, das pessoas e a compreender o modo de agir sobre eles a partir da ação daquele que cuida dela. Então,
tenha cuidado na escolha de quem fará esse trabalho. Entre os 2 e 3 anos, a criança já consegue controlar o sistema excretor. É o momento de ensiná-lo a usar o banheiro adequadamente. A partir dos 3 anos, inicia a fase da pertinência, quando as crianças dizem que tudo é dela. Esse é meu pai, essa é minha mãe, é meu brinquedo. E também do pertencimento. Por isso ela passa a questionar o porquê de tudo, pois o ato e a palavra do outro lhe interessa para construir sua identidade. Nessa idade também é o momento de introduzir a noção de limite, pois precisa sentir que os pais tomam conta dele. Aqui surge a importância de dizer não. Dizer não para o filho é dizer para ele o desejo do pai e da mãe de quem cuida dele. Essa atitude é de grande importância para o desenvolvimento da autoestima. Quando a criança recebe um não e chora, mas os pais mantêm a decisão, após um tempo ela vai aceitar e parar de chorar e vai perceber que ele é capaz de suportar a negação. Bons pais suportam as crises dos filhos e ajudam-os, a partir das frustrações, a se desenvolver emocionalmente. Mas lembre-se que para isso é necessário a regularidade no posicionamento dos pais. Queridos, lembremos que os nossos filhos nos foi dado como galardão, como herança do Senhor, como nos diz em Salmo 127, verso 3. Mas como cuidar da nossa herança? A partir do exemplo de Jesus, demonstrado em sua oração pelos discípulos, quando estava já a caminho da crucificação, registrado no Evangelho de João 17. Leamos alguns versos. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Que possamos amar nossos filhos com o mesmo amor de Jesus, que não desistiu dos seus discípulos e daqueles que o aceitaram como Salvador, mesmo estando a caminho da morte. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos ter um quadro Perfeito Louvor totalmente prático. Vamos treinar o louvor no Expresso Viajamos, que a professora Janaína já ensinou a vocês. O aprendizado do instrumento musical se dá sempre que a gente treina e exercita. Então, pegue o seu instrumento e vamos exercitar. Nós
vou te contar agora uma experiência minha. Eu me lembro quando eu era adolescente, na igreja e também no Manaim. Foi quando eu e meus amigos na época aprendemos sobre o momento profético que nós vivemos e sobre a importância de estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Fátima Malavasi vai falar sobre a importância de toda a família entender esse momento profético e de estarmos prontos para o arrebatamento. Com o tema, a família no tempo do breve. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial nossas crianças, intermediários e adolescentes. Nossa aula é A Família no Tempo do Breve e nós vamos ler o texto que está em Êxodo 10, 22, 23b. Diz assim: E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Nós vamos ver com essa aula que como Deus tem operado no meio das famílias nesta última hora, através da história da saída do povo de Israel no Egito. Moisés foi preservado da morte e foi levantado por Deus para libertar seu povo do Egito. Como nós já sabemos, o povo de Deus estava escravizado no Egito e, diante de tanto sofrimento, clamaram a Deus e Ele os ouviu e enviou Moisés para libertá-los. Moisés foi até Faraó várias vezes com um recado de Deus dizendo: deixa meu povo ir. Mas a resposta de Faraó era sempre a mesma: não. Faraó queria o povo escravizado, trabalhando em todo o Egito. Mas Deus mostrou o seu poder a Faraó e a todo o Egito, enviando as 10 pragas. Na 9ª praga veio trevas sobre o Egito por 3 dias, mas nas casas do povo de Deus havia luz. Imaginem, queridos, a escuridão era tão forte que podia ser tocada. E por 3 dias eles não saíram do lugar, porque ninguém enxergava nada. Mas nas casas do povo de Israel havia luz, as famílias estavam reunidas e se preparavam para a saída rumo à terra prometida. E nós já estudamos que toda a Bíblia é profética. Este mundo que vivemos representa o Egito. Nós estamos aqui de passagem, vivemos o momento da partida. Em breve Jesus voltará. Deus quer nos ensinar e o que aconteceu no Egito aponta para os nossos dias. Estamos de passagem. Aqui não é nosso lugar, estamos vivendo o tempo do breve, porque Jesus breve voltará. Como na saída do Egito, o mundo está em trevas, muitos não valorizam suas famílias, o amor se esfriou no coração. Vivemos dias difíceis. Quantas famílias estão destruídas, abandonadas, sem paz e sem direção? E isso por causa do pecado que entra no coração e destrói a alma. Mas os servos de Deus têm a luz que é Jesus. Jesus quer estar dentro do nosso coração, no meio da nossa família. E por quê? Porque Deus se preocupa com a família. Da mesma maneira que Ele cuidou das famílias do seu povo lá no Egito, Ele cuida de nós e da nossa família. No nosso lar, a luz, que é Jesus. E onde Jesus está, a paz, a segurança, a alegria, a vitórias.
Jesus quer salvar os nossos familiares. Na Bíblia está escrito lá em Atos 16:31 assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que promessa maravilhosa essa! Mas nós sabemos que existem muitos lares que precisam da presença de Jesus. Como você pode ser usado para que a luz de Jesus resplandeça dentro do seu lar? Você pode separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para louvar a Deus. Você deve honrar seu pai, sua mãe, sendo obediente, estudioso. Você deve procurar viver bem com todos. Se agir assim, a luz de Jesus vai brilhar em sua vida e vai iluminar a sua família, porque Jesus disse, ó: vós sois a luz do mundo. Que maravilha! Então, queridos, não vamos perder tempo, pois Deus tem pressa em salvar. Jesus em breve virá. Queridos, Deus quer abençoar as nossas famílias. Vamos orar e testemunhar do amor de Deus e convidar a nossa família para os cultos, porque estamos vivendo o tempo do breve e Jesus em breve voltará. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém, queridos? Agora nós queremos saber o que você achou do programa de hoje. Que tal então entrar em contato conosco? O programa Anunciando o Evangelho Eterno é totalmente interativo. Você pode e deve participar, nos dizendo qual a importância deste programa para a sua vida. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e falar sobre os quadros desse programa, o que você mais gosta, se tem alguma dúvida. Indique o quadro e a sua mensagem será enviada para os nossos apresentadores. Será muito bom saber a sua opinião. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, onde você pode assistir a essa e a todas as edições anteriores do programa, além de muitos outros conteúdos que estão postados lá no canal. Compartilhe esses conteúdos com pessoas que você conhece. É simples, é rápido e pode levar muitos a conhecerem a verdade da Palavra de Deus. Mas agora eu quero falar com você
que foi tocado pela mensagem transmitida através desse programa. Você que quer conhecer ao Senhor, viver uma experiência real com Ele, não simplesmente uma experiência religiosa, mas sentir a presença dEle, ouvir a sua voz. Se você mora no Brasil, nós temos um canal direto para te atender. Ligue gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite para este número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Este número é exclusivo para atender aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata e que precisam de uma palavra da parte do Senhor e até mesmo de uma oração. Siga-nos nas redes sociais e acesse os sites da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. Baixe os aplicativos gratuitamente, navegue por eles e conheça muito mais sobre nós e também sobre as nossas plataformas digitais. Acompanhe a nossa agenda semanal, ela é publicada todas as segundas-feiras nas nossas redes sociais e no aplicativo da Rádio Manaim. Você ainda pode ouvir louvores 24 horas por dia, pode também assistir e até compartilhar os podcasts de mensagens da Palavra de Deus. E assim, estamos chegando ao fim desta edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. E aquele convite que eu sempre te faço, todos os domingos, às 10 horas da manhã, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você assiste à Escola Bíblica Dominical, uma programação que você não pode perder. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez, neste horário, com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Maranata, o Senhor Jesus vem!